Olá, pessoal. Então vamos prosseguir na termologia, na dilatação térmica dos sólidos, agora com o conteúdo de dilatação térmica superficial, em que o material vai ser o quê? Ele vai se dilatar em duas dimensões agora, né? Certo? Vamos ver o exemplo 1. Eu tenho aqui um cilindro, aqui eu tenho um anel de cobre. O raio R minúsculo seria o raio interno deste anel. Ok? Um anel de cobre. Ele quer saber qual temperatura deve ser aquecido o anel para ocorrer o encaixe deste anel no cilindro. A temperatura que o anel deve ser submetido para que ele se encaixe no cilindro. Certo? Então vamos ver. Dados do exercício. O raio interno do anel de cobre, vocês viram que vale 5 centímetros. A temperatura inicial do anel, 20 graus Celsius. Tá? O coeficiente de dilatação linear do cobre vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Linear, preste bastante atenção. Portanto, a área da base do cilindro. Primeiro, quanto vale a área da base do cilindro? Né? Vale 79,285 centímetros quadrados. Tá bom? Isso aqui é dado. A área da base do cilindro vale 79,285 centímetros ao quadrado. Tá ok? Quanto vale a área interna do anel de cobre, que eu vou chamar de S0, a área inicial dele, antes de ser aquecido? Vale π vezes o seu raio interno ao quadrado. Então fica 3,14 vezes 5 ao quadrado, que dá 78,5 centímetros ao quadrado. Essa é a área inicial do anel de cobre antes de ele ser aquecido. Certo? Então, vamos ver então de quanto ele tem que dilatar o anel para que ele encaixe no cilindro. Quanto que tem que ser a sua dilatação? Então, quanto tem que ser a sua variação de área? Porque agora eu estou falando de dilatação térmica superficial, é área. Certo? Então fica. Qual é a área? Aqui, olha. Qual é a área do cilindro? Que você já sabe. É esta. Qual é a área inicial do anel de cobre que nós calculamos aqui? Está aqui, olha. 78,5. Então, 79,285 menos 78,5 é igual a 0,785 centímetros quadrados. Este número indica o quanto o anel de cobre tem que dilatar para ele se encaixar na área do cilindro. Tá certo? Só que ele não quer saber o quanto ele tem que dilatar, ele quer saber qual a temperatura que tem que ser submetida a este anel para que ele dilate e ele se encaixe na área do cilindro. Tá certo? Então, qual é a fórmula da dilatação superficial? Variação de área igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura sofrida, tá certo? Então aqui seria o S0. Por que eu estou falando 2 alfa? Porque alfa, eu falei para os senhores que é o coeficiente de dilatação o quê? Linear. Eu estou falando superficial, então eu tenho que dobrar, porque agora o anel, ele, o quê? Ele dilata em duas dimensões. Se eu te dou o linear, eu tenho que multiplicar por 2 para chegar no coeficiente de dilatação superficial. Por isso está escrito 2 alfa vezes ΔT. Tá ok, pessoal? Então, seguindo aquela fórmula lá. Então, ΔS é S0 vezes 2 vezes o coeficiente de dilatação, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, 2 vezes, né? Este é o S0, este é o ΔS, esse aqui é o ΔT. Daqui eu tiro o ΔT, qual é a variação de temperatura sofrida pelo anel. Tá certo? Esse 10 a menos 100 está no denominador, vai para o numerador com o sinal invertido, como nós vimos na notação científica na base 10. Então, qual tem que ser a variação sofrida por este anel?
250 graus Celsius, variação de temperatura, tá certo? Mas qual é a temperatura do anel? Variação de temperatura, tá certo aqui, ó. Temperatura final do anel menos a temperatura inicial. Essa foi a variação de temperatura sofrida pelo anel. Então, que temperatura que ele tem que ser submetido para que ele dilate e se encaixe no cilindro? Então, a variação de temperatura sofrida pelo anel é a temperatura final menos a temperatura inicial que foi dada, que é 20 graus Celsius. Ele sofreu uma variação de temperatura de 250, então qual é a temperatura final dele? 270 graus Celsius. É a temperatura no qual tem que ser submetido este anel de cobre para que ele se encaixe, para que ele se dilate e se encaixe no cilindro dado. Tá bom? Na próxima aula nós vamos dar mais um exemplo de dilatação térmica superficial do sólido. Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.